Bom dia! A paz do Senhor, Juvenis. Mais uma vez estamos aí iniciando mais um trimestre. Isso aí, aula 2 já, né? Vocês já estudaram essa lição, uma lição Nome de muito Jesus. boa. Espero que cada um de vocês esteja preparado. Hoje nós Isso temos aí, algumas ó, novidades. com a revista. E outra coisa, nós temos que nos apresentar, né? Meu nome é Hércules, para quem não me conhece, aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Isso aí, sejam muito bem-vindos. Eu sou esposo dessa gatona aqui e nós damos aula para a classe do juvenis de 15 a 17 anos na Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Se sinta à vontade e bem-vindo, você e sua família. Eu sou a Aline, esposa desse gatão aqui. Também dou aula para os juvenis, também dou aula para o maternal aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. E sejam muito bem-vindos. Glórias a Deus. E olha aqui, a gente sempre vê, né, professor Hércules, as aulas aqui com café da manhã, gente. Hoje a gente trouxe, ó, o pão, só faltou o vinho da ceia. Só isso. um pão, né, e água. Agora, nosso café da manhã. Mas tem que fazer um milagre e transformar essa água em vinho. Então, vamos começar nossa aula orando, né? Vamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus ministre os nossos corações mais uma vez. Pode orar. Amém. Senhor, nós te louvamos por mais essa manhã, por mais esse dia, essa oportunidade de Jesus, de sermos expostos, Senhor, à Tua palavra. Que o Senhor prepare cada coração. Obrigado por cada vida que está assistindo essa aula, Senhor. Que eles sejam edificados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, já vamos iniciar pedindo para você, ó, aquele likezinho, aquele joinha top, você ficar por dentro de todas as atividades da igreja. Comente aí, é muito importante o seu comentário para dizer como que foi a aula, dá um feedback. Isso aí. Pra Nossos gente. juvenis são ouro, hein? Continua sendo ouro, juvenis. Isso aí eu não ia falar, não. Compartilha com seus visitantes. Classe campeã, top 10. Estamos aí na lição. Olha, fiquei sabendo que, né, se continuar assim... Eita, glória. Vou falar muito não, para os corações não ficarem aflorados. Quer ó, de pão? Também, não, agora não. Também, ó, se inscreva no nosso canal, né, dê o seu like, ative comente. O sininho. Isso, se inscreva no nosso canal. Amém. Compartilhe para outras pessoas, fique à vontade. Nome de Seja um Jesus. canal de Deus. Isso aí, juvenis. Vocês conseguem. Top. A gente tem muitos testemunhos de visitantes. Claro, senão a gente vai ficar aqui muito tempo falando. Amém. Agora vamos... nossa juvenil aí, Natália Rocha. Natália vai ler o texto da aula de hoje. Ei, juvenis, a paz do Senhor. Meu nome é Natália e estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe. Vamos lá. Hebreus 4, 14 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos finalmente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós e tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 7, 26 a 28. Porque nós convinha tal sumo sacerdote, sendo inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, principalmente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Porque isso fez ele, uma vez oferecendo a si mesmo, porque a lei constituiu sumo sacerdote ao homem fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Hebreus 10, 1 ao 5. Porque temos a lei à sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecem cada ano. Pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue do touros e das bodes
porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entretanto, no mundo, diz sacrifício e oferta. Não quiseste, mais corpo me preparaste. E essa foi a leitura bíblica da classe de hoje. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com a aula. Amém. Glória a Deus, Natália. Fantástico. Obrigado por você estar participando conosco. Você é uma bênção no nosso meio. Nós te amamos. Natália, Vamos lá para o tema, né? Ela leu um texto hoje muito bom. Olha o tema da nossa aula hoje, hein? Como que o tema tem tudo a ver com o que ela disse. O que diz o tema aí? Cristo entende você. O quê? Mais uma vez. Cristo entende você. Mas tem que falar mais uma vez para fixar. Cristo entende você. Caramba, você falou de várias formas. Entendeu? E olha o texto aqui, que fantástico. O texto, a carta aos Hebreus, é uma carta muito boa. É uma epístola geral, né? Ela foi lida por outras pessoas e os estudiosos dá a autoria dessa carta para várias pessoas, né? Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Priscila e outras pessoas. Só que tem um detalhe. Os pais da igreja, logo nos primeiros séculos, todos eles eram unânimes, professora Aline, vou tentar, né? Professora Aline, em dizer que a autoria era para Paulo. Uhum. A autoria era de Paulo. Até o século IV, todos criam piamente que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Depois do século IV, que veio um homem chamado Agostinho, que ousou tirar a autoria paulina dessa carta. E aí, Agostinho todos conhecem, é o pai aí da alegoria, né? Em vários textos, pai do cessacionismo, enfim. Mas essa carta, ela era uma carta, assim como nós estudamos, vimos o pastor Miguel e a sua esposa Eucilene dizer da superioridade de Cristo. Então, ela vem tratar desse assunto, da superioridade de Cristo, mas superioridade em quê? Era superioridade aos anjos, superioridade à lei mosaica, a superioridade a Arão, a superioridade ao sacerdócio. Então, ela era uma carta superior à lei, né? Também era uma carta apologética do teor dela, a fim de defender o próprio cristianismo. Então, é uma carta muito pertinente para cada um de nós olharmos e estudarmos. Ela também é chamada de Levítico do Novo Testamento. Ela vem explicando todas aquelas cerimônias que nós vimos em Levítico. Ela é retratada com uma outra linguagem. Paulo, ele é fantástico ao explicar cada uma delas. Então, olha, o autor mesmo que trouxe essa lição, ele foi muito feliz em trazer Hebreus para nós estarmos lendo e estudando. Né? Claro que não dá para ser exaustivo, né, em falar, porque é uma carta muito rica, mas o básico é exatamente isso. E eles vão continuar lendo, né? Com certeza. Mas nós, nessa aula, juvenis, nós vamos começar os tópicos, né, da aula com a participação dos nossos aluninhos lindos, que vão comer esse pão maravilhoso aqui com a gente. Vocês aceitam um pãozinho? Então vamos lá, vamos chamar os juvenis para a gente começar? Vamos embora, vamos chamar. Então, tá. Voltamos! E com todo gás com aí. Todo gás, essa galerinha top das galáxias. A galera aqui que vai contribuir para a aula hoje. Ai, que lindo! Ai, gente, quem tá aqui? Quem tá aqui? A gente vai se apresentar, eles vão se apresentar, tá, gente? Vocês estão animados, galera? Com certeza. E o tema da aula? Forte? É forte. Forte, né? Forte. Teve gente até que leu a lição 3. Glória a Deus, já adiantou a lição. Já adiantou a lição. Mas vamos começar se apresentando. Por quem? Por esse lado de cá. Por lado de cá? Isso. Então tá. Faz você mesmo. Oi, gente, meu nome é Gustavo. Prazer. Meu nome é Matheus. Continua, vai. Ai, gente, meu nome é Natália e eu tenho 15 anos.
Viu? Bom dia, gente. Paz do Senhor. Me chamo Victoria e tenho 17 anos. Viu? Meu nome é Matheus. Pai do Senhor, meu nome é Matheus. Você falou a mesma coisa. Não, falou não, mas ele teve agora uma... Ah, tá. Meu nome é Matheus. Mas, gente, nós chamamos eles para eles contribuírem para a gente desde o primeiro tópico, né? Isso, Amor, com certeza. Professor, Pode chamar de dessa lição. Nós temos aqui, para vocês que leram, é um tema assim... Todos os temas são muito preciosos. E a galera né? tá afiadinha. Fiadíssima, fiadíssima. Glória a Deus. Olha o tema. Olha o tema. Cristo entende você. Forte, né? Viu? É forte. Então a gente já vai começar logo seguindo aqui para o primeiro tópico, beleza? Bora lá. Então vamos lá. O primeiro tópico diz assim: o grande sumo sacerdote humano como nós. É lindo. O que é um sumo sacerdote? Gente, eu vou dar uma lidinha aqui, depois a gente faz uma aplicação. Sacerdote no judaísmo era a pessoa que atuava como intermediário, né? Ou seja, nós tínhamos os profetas que intermediavam, né? Falava de aquilo que Deus queria trazer a mensagem para o povo. E o sacerdote, o que o sacerdote fazia? Ele tinha aquela intermediação entre o povo e Deus. Porque quando o homem pecou, vocês sabem, né? Muito bem, que o pecado fez separação de nós com Deus. Então, a gente tinha aquele relacionamento com Deus lá no Éden, de intimidade, o Senhor vinha na viração do dia, mas aí o homem pecou e houve essa separação. Então, no decorrer da história, o Senhor já tinha tudo preparado. Então, Deus, ele fez um caminho de reconciliação para nós. A gente até falou isso, né, numa aula. O Senhor fez um caminho de reconciliação para nós. Então, o Senhor, ele instruiu o sacerdote, instruiu Moisés na construção do tabernáculo, né? E instruiu também que precisava de ter um sumo sacerdote, ou seja, alguém, sacerdote e sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele que fazia a propiciação pelo pecado. Era uma vez por ano, ele adentrava lá o Santo dos Santos. Vocês já ouviram isso, né? Sim. Então. Falei. E tinha todo um... Vocês sabem o que tinha, né? Vocês sabem citar pra gente? Que tinha todo tinha que seguir isso. Era o tabernáculo e tudo apontava para Cristo, né? Que a Bíblia fala que... a velha aliança ela é a sombra de bens vindouros, então tudo apontava para Cristo. A gente até citou isso aqui numa aula, né? Que as disposições dos itens no tabernáculo era em formato de cruz. Tinha um formato. Sombra da cruz. Isso aí. Então a gente vê que tudo apontava para essa reconciliação. Só que o sumo sacerdote ele adentrava o Santo dos Santos quantas vezes? Uma vez por ano. Uma vez por ano. E quando a gente fala aqui do sumo sacerdote humano como nós, que fala que essa reconciliação, esse relacionamento, o Senhor ele estava ali apontando para a cruz, mas para que nós pudéssemos hoje, através do sumo sacerdote Jesus Cristo, adentrar a presença de Deus através dele, não só uma vez por ano. Agora, todos os dias nós podemos adentrar a presença do Senhor. Então, o que essa lição quer trazer para a gente, além disso, dessa importância, né, do que Deus fez, nos mostrando lá na velha aliança, como que era o relacionamento, o que Deus fez para que voltasse esse relacionamento de Deus com o homem, do povo se aproximar de Deus, só que ainda era algo que não era o que Deus queria, né, para o povo. Esse relacionamento de uma vez por ano. Então, o Senhor estava preparando um caminho para que nós pudéssemos chegar ao Senhor todos os dias. Aí, aqui vai falar que nós temos aqui, no segundo subtópico do tópico 1, vai falar assim, grande em compaixão. Então, hoje, nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que ele se compadece de nós. O que está dizendo aqui? Uma notícia boa. Diz que nosso grande sumo sacerdote tem compaixão de nós. Ou seja, ele sabe o que a gente passa. Jesus, então, ele veio, se fez homem, porque o sumo sacerdote naquela época, ele não tinha, né, noção de que cada um passava. Mas Jesus, ele veio, se fez homem como nós, mas sem pecado. A Bíblia fala aqui, lá em Lucas, que o diabo ele veio para tentar
o Senhor. E assim, em Lucas fala que acabada toda sorte de tentações. Ou seja, não foi só uma, duas, toda sorte de tentações. Então, mas o Senhor não pecou. Mas hoje nós temos esse acesso ao Senhor através de Jesus Cristo e temos a certeza que o Senhor nos conhece, sabe das nossas fraquezas, das nossas necessidades, né? E eu queria, assim, para iniciar aqui, fazer uma pergunta para vocês. Aqui fala que Jesus, ele é o sumo sacerdote e ele tem compaixão de nós porque ele veio, ele sofreu na pele o que a gente vive. E eu queria que vocês citassem, eu vou deixar a Natália responder, né, Natália? Porque quando a gente se coloca no lugar da pessoa, a gente consegue ter uma noção do que a pessoa passa, né? Foi isso que aconteceu com Jesus. Então, eu queria, assim, Natália, você já teve alguma experiência de que você se colocou... Tipo assim, às vezes a gente olha de fora uma situação e às vezes a gente tem uma opinião. Mas quando a gente está passando por essa situação, a gente tem outra opinião. Então, você já conseguiu se colocar no lugar de alguém de forma assim, que você fala assim, poxa, agora eu entendo o que essa pessoa está passando, agora eu sei, eu senti na pele o que essa pessoa está passando? Então, a minha resposta é sim. Só que, na minha opinião, tem duas formas da gente ter compaixão da pessoa. A gente já ter passado pelo problema dela, ou a gente se colocar no lugar dela. Por exemplo, quando eu vou na rua, é bem fácil eu ver uma pessoa que está passando necessidade ou fome. Eu nunca passei fome, mas eu posso me colocar no lugar dela e sentir a dor dela. Uma mãe que está procurando ajuda para ajudar os seus filhos, porque ela não tem condições de alimentar eles. Então, eu posso me colocar no lugar dela sentindo o quê? Sentindo preocupação, sentindo um peso nas costas dela, por uma obrigação que ela... Ou até mesmo porque ela está se sentindo culpada por isso. Então, ela está carregando muito peso sobre ela nesse motivo. E também tem um motivo de eu ter já passado pela mesma situação da pessoa. Então, eu também consigo ter compaixão dela. Muitas meninas já vieram até mim falar sobre um pecado, que eu já tinha cometido esse pecado. E muitas delas nem sabiam que eu tinha cometido esse pecado, mas mesmo assim vieram até mim. Esse pecado foi muito grave que eu cometi. Eu cometi quando eu tinha 10 e 12 anos, e eu cometi ele até os 13. Eu tenho 15 hoje, então não faz muita diferença. Elas vieram até mim falando como que era difícil. E esse pecado é difícil mesmo de se arrepender dele. E então eu sabia o que elas estavam passando, o que elas já passaram e o que elas iam passar, porque eu já passei por todas essas fases. Então eu sabia, eu tinha compaixão delas porque eu entendia a situação que elas estavam passando. E você, glória a Deus. E você agora pode ajudá-las, porque você venceu, né? Sim. Então agora você pode ajudá-las mostrando qual o caminho que elas têm que seguir, né? Assim, Jesus, ele veio, mas ele não pecou. Mas ele sentiu na pele a humanidade, né? E eu vejo assim, eu vejo a obra de Deus tão linda, tão maravilhosa, porque Jesus, ele falou bem assim, ó, eu não vou deixar vocês só. Ou seja, ele falou bem assim, ó, vou para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador, que ele vai ajudar vocês. Eu sempre gosto de falar isso, e para os juvenis, para vocês que estão aqui, para esses que estão em casa, que o Espírito Santo, ele nos ajuda em tudo. Né? Ele nos ajuda em tudo, nos ajuda a nos arrepender, traz o arrependimento ao nosso coração, nos ajuda a ter uma vida santa. Você já teve, Vitória, essa experiência que nem ela passou, assim, de você se compadecer, sentir compaixão das pessoas, de passar, eu passei por isso também, eu também passei por isso, então eu sei o que é se sentir assim? Já sim. Eu acho que, de certa forma, a gente passa isso
a gente como cristão, a gente tem esta visão, não só algumas vezes, mas chega até caso de ser diariamente. Na escola, por exemplo, às vezes eu vejo a vida que eu vivia nas pessoas, eu olho para as pessoas, poxa, eu já vivia assim também. E eu sei como foi difícil deixar esses hábitos antigos, deixar isso. E, tipo, aí eu tenho uma visão de, tipo assim... Você não olha já, tipo, com julgamento. Você olha mesmo, tipo, dizendo, meu Deus, tem misericórdia. Sim, exatamente. Porque são situações pelas quais nós também passamos. E tem o que a Natália falou também, da gente não ter passado isso, mas se colocar no lugar da pessoa. Porque nós, como seres humanos, a gente tem o hábito de julgar. Então, a gente olha já para a pessoa julgando. Mas se a gente olhar com outro ângulo, com outra visão, a gente, poxa, mas se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu acho que pode mudar completamente até a nossa forma de tratar essa pessoa. Eu acredito que mude. E aí a gente vê como que Jesus ele veio, foi tentado, né? A Bíblia fala que ele foi para o deserto e depois de 40 dias, o diabo é astuto também, né? 40 dias teve fome. Aí o diabo vem logo na hora que você está, ó, né? Para poder te tentar. Mas ele venceu para que eu e vocês tivessem esse acesso ao Pai de novo. E às vezes a gente não aproveita isso, né? Aproveitar esse relacionamento que é tão maravilhoso através da oração, através da nossa devoção, através do jejum. Mas vamos continuar aqui seguindo a lição. Eu queria agora que o Mateus dissesse para a gente, se a gente viu em todo o ministério de Jesus histórias assim lindas, de exemplos dele, ele exercendo essa compaixão pelas pessoas, né? Então, eu queria que o Mateus citasse para a gente quais assim histórias te impactou na Bíblia, assim, que tem histórias que mexem com a gente, né? Muito, né? Mulher samaritana, assim. No Velho Testamento tem muitas também. Eu lembro da história de Davi, quando o profeta vai confrontar ele, o profeta Natan, chama Jonas. Quando o profeta vai confrontar ele, que fala assim, tudo que ele fez, e ele conta toda aquela história, e ele fala bem assim, se esse homem merece isso, e Natan vira para ele e fala bem assim, mas esse homem é você. Aí ele, nossa, é muito forte isso. Mas fala aí pra gente. Uma passagem que me marca muito acontece na crucificação. A própria crucificação já é o sinal de misericórdia do Pai, do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas na crucificação, quando aquelas pessoas que estão assistindo aquele momento começam a blasfemar o Senhor, e o Senhor, com a infinita misericórdia, mesmo naquele momento de dor, tudo que ele estava passando, já o peso do pecado de toda a humanidade. Pecado, e ver ele se entregando por aquelas pessoas e elas blasfemando, e mesmo assim o Pai olha para aquelas pessoas, Jesus Cristo olha para aquelas pessoas e pede compaixão ao Pai por elas. Isso nos constrange, né? Nos constrange esse amor que, o que você disse, o Pai, ele não quer um relacionamento frio ou distante, como muitos têm. Ele quer um relacionamento íntimo, porque é por isso que ele veio, para que todos nós tivéssemos acesso ao Pai. Através de Cristo Jesus. Nós olhamos para isso e vemos como o Senhor Jesus, o quanto que ele fez por nós. Fez e faz, né? Ele não fez uma vez, ele disse que estaria com a gente todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, assim, eu não vou deixar vocês só. Então, ele se entregou, o sacrifício dele foi o quê? Perfeito, né? Porque agora eu não preciso mais, nem vocês precisam mais ir lá levar o novilho ou o cordeiro para sacrifício por causa dos nossos pecados. Hoje eu não tenho mais um sacerdote que ele entra lá no Santo dos Santos e eu fico aqui só esperando, assim, está perdoado. Não, nós temos acesso ao Senhor através de Cristo Jesus todos os dias, esse relacionamento. E isso é... Vocês aproveitam disso? Vocês aproveitam? Eu tenho aproveitado de maneira sobrenatural. Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Essa pergunta eu vou fazer para o Gustavo.
Deixa eu ler aqui primeiro. O trono da graça é o terceiro subtópico aí do tópico 1. Diante de tão grande sumo sacerdote que compreende a gente, conhece a nossa estrutura, o escritor de Hebreus completa: não tenha medo de se aproximar do trono da graça. Vocês lembram daquela história, né, que Moisés sobe no monte para pegar as tábuas? Sobe no monte para pegar as tábuas. O Senhor estava ditando a lei e o povo está lá embaixo. O povo está ouvindo, né? Todo aquele mover, o monte fumegava, tal. E o povo ouvindo isso. Depois o povo fala com Moisés assim: não fala você com a gente, porque a gente sabe agora. A gente ouviu que Deus fala com o homem e esse não morre, mas a gente não quer arriscar de novo, não. Então vai lá, Moisés, você. Então você fala, Deus fala com você, você fala com a gente e a gente vai fazer o que Deus mandar. Quem dera, né? Se fosse fácil assim, né? Quem dera. Então, o que acontece? Eles não quiseram esse relacionamento, eles tiveram medo. Gente, eu fico assim, a gente hoje ouvindo isso, fica pensando, caraca, imagina você vendo aquele mover tão... mas eu olho, é como se eu estivesse dando um soco em mim mesmo, que eu sou igualzinho a eles, né? Isso, a gente olha de cá e acha, mas assim, não, eu aproveitaria, mas eu acho que a gente faria o mesmo, né? Ou já pensou? O pior. Eu estive lá nas Cataratas do Iguaçu e... Mas voltando. Eu estive lá nas Cataratas e vi aquela som muito potente das águas, né? E não tem como você estar num lugar desse e você não ver, não contemplar a glória de Deus, a presença de Deus. E falam que a Bíblia fala que a voz de Deus é como voz de muitas águas, né? Então, quando você vê aquilo ali, você sente assim, caraca, que poder, que grandiosidade, tudo isso. Só que lá hoje, por causa de Jesus, né? Nós olhamos para isso e falamos assim, poxa, eu posso experimentar desse Deus tão maravilhoso. Mas lá, eles não tinham isso, eles tiveram medo, não quiseram ouvir. E hoje, nós, através de Jesus, podemos sempre nos aproximar. E aqui, eu queria que você respondesse para mim o que significa para você se aproximar com confiança do trono da graça. Eu vejo a ousadia, né, que você citou de Moisés, né, de não temer a glória de Deus, né, não ter medo do manifestar de Deus, né, seja visível, né, seja o nosso consciente, ele fala no nosso consciente, mas nós mesmos limitamos, né, o agir de Deus nas nossas vidas por ter medo de nos aproximarmos dele, né, e se aproximar com ousadia, né, com persistir com a presença de Deus é você estar ali lutando, né, pedindo a Deus mais sua presença. Que nem Moisés. Acabou citando a resposta, né, mas acho que é isso. Perfeito. Eu estava lembrando daquela canção que fala: então me tira o medo, me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. E eu estava ouvindo essa canção, mas assistindo o vídeo, como se eu assistindo o vídeo do caminho da crucificação. Então, com Jesus, a gente não tem mais esse medo, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, que nos ajuda, que nos aproxima, que nos conduz ao arrependimento. Então, agora eu posso adentrar a presença. Então, me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Não, agora eu posso. Agora eu quero desfrutar dessa presença. Então, isso é muito tremendo. No tópico 2, já vai falar daquilo que a gente já falou no início, né? O sumo sacerdote ele entrava uma vez, isso a gente já falou aqui no início. Agora a gente vai aqui para o tópico 3. Uma humanidade perfeita. Jesus o perfeito. Entre os hebreus, o sumo sacerdote era o principal ministro religioso, acima dos outros sacerdotes. O único que podia realizar o ritual de expiação pelos pecados pelo povo. Isso a gente já falou também. O sacerdote de Cristo é apresentado na Epístola aos Hebreus como sendo superior, segundo a ordem de Melquisedeque.
não tendo princípios de dias e nem fim. Isto é divino, perfeito e eterno. O sacerdócio de Cristo substitui o sacerdócio terreno. Assim não há por que apelarmos, hoje a gente não precisa mais de apelarmos que aquilo que a gente já falou. Por intermediários, nós temos acesso ao Senhor. Aqui no subtópico 3. A pessoa perfeita. Deus exige de nós perfeição e o padrão dele é elevado. Né? Deus mandou que Abraão fosse perfeito. Milênios após, Jesus disse a mesma coisa. Paulo também falou sobre a possibilidade dessa perfeição, igualmente sugerida em Hebreus, para aqueles que se chegam a Deus por intermédio de Jesus. Com certeza já lhe ocorreu ficar indignado por tornar a cometer erro que já havia proposto não repetir. Isso já então, aconteceu. resumindo, isso já aconteceu com todos vocês, né? Resumindo, Deus exige uma perfeição, então a gente não consegue cumprir a perfeição, então, em consequência, há uma condenação que também a gente não pode suportar. É isso, então. E aí, quem fez isso? Jesus. Perfeito. É isso. Concluindo, aqui, eu vou estar lendo, diz o seguinte: o Senhor é mencionado em Hebreus 4,14 como grande e sumo sacerdote. Jesus, nome humano dele. Filho de Deus, título divino, porque atendia a todos os requisitos da justiça de Deus. Era 100% humano, sentiu sede, fome, cansaço, e era 100% Deus. Santo, inocente, imaculado e sublime. Em razão disso, tendo as duas naturezas, Jesus entende você em seus dilemas e o ajudará a superar os seus pecados. Glória a Deus por isso. Pede oferta para eles. Tem o Pix aí embaixo, PicPay. Fiquem à vontade para assim fazer. Vai passar um louvor top aí agora. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevalecer e não
Amém, glória a Deus. Eu vou pedir um dos juvenis para orar. Pode, tá bom? claro. Vamos lá, quem vai ser? Vitória. Amém, glória a Deus. Pode orar já? Pode? Senhor Deus Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, por essa lição, por cada ensinamento aqui nesta manhã, Senhor, que essa palavra possa vir confrontar cada um dos corações, Senhor, que tem assistido essa aula nesta manhã, falar com cada um de nós, Senhor, e mostrar, Senhor, o quão importante foi o Teu sacrifício e que hoje nós temos acesso ao Teu trono, Senhor, ao trono da graça, graças ao sacrifício feito por Jesus, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, que cada um de nós possamos estar desfrutando, Senhor, deste acesso diariamente, a cada momento do nosso dia, Senhor. Eu agradeço a Ti pela vida de cada um que está assistindo, pelos nossos visitantes, Senhor, por cada um aqui presente, pelos professores, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente. Tchau, tchau.